Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos complementar a live do domingo de perguntas e respostas. Algumas perguntas foram efetivadas e não pudemos, o tempo não permitiu que respondêssemos a essas perguntas. Então nós vamos dar complemento hoje. A primeira pergunta que vamos responder é a da Maria do Carmo. Na live passada, a Verônica relatou o fato de que ela sonhou que estava sendo atingida por balas num tiroteio, ela e o marido. E este fato aconteceu logo depois. Realmente eles foram envolvidos num tiroteio e tanto ela quanto o marido foram atingidos. E graças a Deus nenhum dos dois morreram, né? Mas a Maria do Carmo pergunta, o sonho que a Verônica teve de ser baleada, será que não foi um aviso para não sair de casa? Olha, Maria do Carmo, sim, pode ter sido um aviso para não sair de casa naquele dia, né? Mas você tem que considerar que existem situações kármicas que não podem ser mudadas. Se não acontecesse esse fato naquele dia, aconteceria num outro. Se isto fazia parte exatamente de uma eclosão kármica que teria que levar os dois a passar por essa situação. Existem situações em que determinadas pessoas se livram de determinados eventos kármicos coletivos e um ou outro escapa. Existem alguns que escapam definitivamente, não voltando a acontecer nada que tivesse relação com aquele evento, mas outros, passados dias depois, acontecem fatos relacionados ou semelhantes, porque isso estava escrito na trajetória de vida daquela pessoa. Era um destino kármico que não podia ser mudado. Depende da história de cada pessoa. A outra pergunta é da Cássia Laís Pereira Oliveira. Ela pergunta, eu dou energia para quem precisa, sei disso porque sinto muito sono às vezes. É a mesma coisa que ectoplasma? E quando faço orações para alguém também tenho sono? Sim, com certeza. Essa característica de ficar sonolento, abrindo a boca com um estado de muita sonolência, na maioria das vezes é um fenômeno relacionado à doação de ectoplasma, que é a característica dos médiuns de efeito físico. Sim, com certeza isso acontece. E deve estar acontecendo com você também. A outra pergunta é da Tereza do Bem. Ela pergunta, bom dia Lazarino, nós temos anjo da guarda e mentor espiritual ou eles são um somente? Não, nós não temos que ter somente um mentor espiritual. Logicamente, temos um mais específico para o nosso dia a dia, que nos acompanha desde o berço até o túmulo, até depois da morte do corpo, eles continuam nos acompanhando. Mas é muito comum também nós termos aquela situação do mentor espiritual relacionado ao seu trabalho. Então imagine, você tem um mentor espiritual que diz respeito a toda a sua vida. Ele te acompanha em todos os momentos bons, os momentos difíceis, e ele tenta te ajudar principalmente nos momentos em que você permite, que são os momentos de oração, os momentos de reflexão, meditação. São estes os instantes em que nosso mentor pessoal entra em contato conosco. Mas existem também os mentores espirituais relacionados ao trabalho que exercemos, principalmente os trabalhos espirituais. Lá no centro espírita, muitas vezes, tem o nosso mentor que nos acompanha lá. Pode ser um médico, pode ser alguém relacionado ao trabalho espiritual que nós desenvolvemos. Mas na nossa vida pessoal do dia a dia, pode ser outra pessoa também. Não é obrigatório que tenhamos apenas um, podemos ter um, dois, três, até mais, né? Dependendo do nosso nível de atividade. A Marinilde Quinelli diz o seguinte, Senhor Lazarino, fui ler um livro de André Luiz, não consegui. Senti um ódio muito grande dele. Tive vontade de rasgar o livro. Era como se eu conhecesse André Luiz. Isso já faz um tempo e não me lembro qual era o livro. Olha, Marinilde, isso pode acontecer por diversos motivos. Até mesmo, como você disse aqui, pode ter tido, né, no passado uma ligação com o próprio espírito, né, que hoje é André Luiz.
embora o nome dele enquanto estava encarnado aqui não fosse André Luiz. Se você teve algum encontro, alguma ligação com ele no passado, isso pode ter sido o motivo dessa sua aversão que você teve às leituras dele. Mas isso também pode acontecer por razões de influências espirituais. Em muitas fases de nossas vidas, nós somos acometidos por obsessões espirituais. Espíritos se aproximam de nós, querem exercer algum grau de influência na nossa vida e nem sempre conseguem. Exatamente porque passamos a ter conhecimentos, buscamos conhecimentos que nos afastam da influência desses espíritos obsessores. E quando estes espíritos detectam que estamos participando de estudos que vão nos afastar da influência deles mesmos, normalmente eles tentam nos afastar do estudo. Eles tentam desmerecer aquele estudo, eles agem para que a gente não tenha o conhecimento que precisamos, porque este conhecimento nos liberta deles. Então é muito comum, por exemplo, uma pessoa ir ler, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e de repente não conseguir, porque recebe um estado de perturbação tão grande ali, que não consegue ler. Eu vejo relatos de pessoas que não conseguem estudar o Evangelho, por exemplo, porque se veem muito assediadas com sonolência, espíritos que influenciam os familiares, né, para não fazer o culto do Evangelho no lar. Dentro de um lar, por exemplo, é muito comum ter uma pessoa que faz o culto do Evangelho no lar, mas ninguém dos familiares aceitam, ficam criando empecilhos, né, exatamente sob a ação destes espíritos obsessores, né. Eu não sei realmente o que aconteceu com você particularmente, mas estas são situações que podem acontecer na nossa vida. Janaína Lemes pergunta: a projeção da consciência também faz parte da mediunidade? Sim, principalmente quando ela é usada para poder trazer informações do plano espiritual, né? A palavra mediunidade quer dizer uma ligação entre os dois planos. Se esta ligação existe entre os dois planos, por isto mesmo pode ser considerada uma mediunidade. Pelo elo de ligação, de informações, de lembranças que você traz, informações que você traz do plano espiritual. Então, havendo este canal de ligação, este canal se configura como uma mediunidade. A Tereza do Bem faz a seguinte pergunta: todas as noites antes de dormir peço a Deus que me permita trabalhar durante o descanso do meu corpo. Que tipo de trabalhos encarnados podem fazer durante o sono? Olha, Tereza, inúmeros trabalhos. Muitos trabalhos, principalmente aqueles que a espiritualidade precisa de energias que o encarnado tem para dar assistência a espíritos muito enfraquecidos no plano espiritual, espíritos que vivem nas regiões umbralinas mais pesadas, até mesmo trabalhos relacionados a curas espirituais, assistências magnéticas em UTIs para espíritos profundamente enfraquecidos, ajudando estes espíritos a desencarnar ou ajudando essas pessoas a melhorar, a ter energias que possibilitem a cura, a retomada dessas pessoas até mesmo do corpo físico, para que elas se curem das doenças. Então existe um leque de atividades muito intenso, muito intenso. Por exemplo, lá no umbral pode ter um determinado espírito numa certa situação em que ele se torna inacessível para aqueles espíritos que fazem parte das equipes de socorro no plano espiritual. Mas se leva um espírito encarnado, a densidade perispiritual do encarnado é diferente. E ele então pode se comunicar, desde que seja uma pessoa muito bem preparada, emocionalmente muito estruturada para poder dar conta desse tipo de atividade. E tem muitas pessoas que conseguem. Um outro fator também é a assistência espiritual aos locais onde houve desastres que desencarnaram pessoas, né? Os espíritos encarnados, quando se dispõem, quando são aproveitados para esse tipo de atividade, eles têm um sucesso muito grande no socorro aos espíritos que acabaram de desencarnar em acidentes, em desastres, né? Tanto individuais quanto coletivos. Como eu disse antes, o leque de atividades desenvolvidas no plano espiritual pelos espíritos encarnados enquanto dormem é muito grande. E é um privilégio para quem pode participar dessas atividades, porque a maioria da humanidade, infelizmente, ainda não consegue. A outra pergunta é da Maria do Carmo: pode acontecer do espírito não querer reencarnar e ser obrigado? Sim, pode. Grande parte dos espíritos
umbralinos, aqueles mais pesados que vivem em regiões mais escuras, quando têm que reencarnar, nem sequer tomam conhecimento de que vão reencarnar. Eles são tirados do umbral, passam por uma sonolência e voltam para o plano físico, reencarnados, vão despertar no corpo depois de um certo tempo, sem mesmo tomar conhecimento sobre esta questão da transposição de encarnado para desencarnado e de desencarnado para reencarnado, porque não têm condições para isso. São pessoas, muitas vezes, até mesmo passando por processos, distúrbios mentais, são pessoas desequilibradas, são espíritos enlouquecidos, né, que são trazidos ao corpo físico sem tomar conhecimento disso. Então, grande parte das pessoas que reencarnam não queriam ou nem sequer tinham condições de decidir por si mesmas se deveriam ou não reencarnar, se poderiam ou não, se queriam ou não reencarnar, porque não têm conhecimento disso. Então, muitas delas passam sim por essa situação em que os espíritos são reencarnados, né? São trazidos para a reencarnação pelos trabalhadores do plano espiritual, pela medicina espiritual, diante de suas necessidades evolutivas, de suas necessidades de se curar no plano espiritual, mas eles não têm condições de decidir por si mesmos. Então tem alguém que decide por eles, né? Os seus mentores espirituais tomam a decisão por eles. É assim que funciona, Maria do Carmo. A Marcela Champion perguntou o seguinte: bom dia, irmãos, alegria no coração de todos nós, feliz por estar com vocês aqui e agora. Seu Lazarino, qual a diferença entre mesa branca e kardecismo? Por favor, obrigado. Olha, Marcela, primeiramente, existe a mesa branca na Umbanda. Na Umbanda, a mesa branca é aquele dia da semana que só comunicam os mentores espirituais, né? Na Umbanda existem dias específicos para a comunicação apenas dos pretos velhos, das pretas velhas, né? Ou dos trabalhadores mais elevados do plano espiritual, que são considerados o povo do Oriente, que são considerados aqueles seres que têm a característica de mentores espirituais. Eu considero os pretos velhos e as pretas velhas como mentores espirituais, né? Porque realmente são. Mas também o espiritismo kardecista, em uma determinada época, lá no passado, antes da década de 60, também era considerado um trabalho de mesa branca, né? Sendo que em determinadas situações havia até mesmo dia em que aquele lugar se trabalhava com Umbanda alguns dias da semana e alguns dias da semana trabalhavam com o espiritismo kardecista, né? Depois isso foi modernizando, foi separando realmente a Umbanda lá no terreiro da Umbanda e o centro espírita no centro espírita, né? A doutrina kardecista foi se separando, colocando-se dentro dos centros espíritas. É até interessante que muitos centros espíritas, aqui em Goiânia, os dois maiores centros espíritas que existem aqui eram inicialmente terreiros de Umbanda que deixaram de ser ao longo do tempo. É o caso da irradiação espírita, que antigamente se chamava tenda espírita, né? E depois mudou para irradiação espírita cristã. É um dos maiores centros espíritas aqui de Goiânia. Por isso, mesa branca e kardecismo teve uma ligação como sinônimo no passado, hoje já não tem mais, hoje é bem separado. Existe o trabalho de mesa branca no terreiro de Umbanda, assim como existe hoje o centro espírita. Hoje não é mais sinônimo, né? Pode ser que em algum lugar isso ainda seja sinônimo, né? Alguém pode chamar de trabalho de mesa branca aquilo que é realizado dentro do centro espírita, né? Embora isso esteja em completo desuso. Centro espírita é centro espírita, mesa branca é mesa branca, e ainda existem alguns terreiros de Umbanda que têm ali o seu trabalho de mesa branca, onde se comunicam os mentores espirituais, né, daquele terreiro. A Rita Cristina pergunta o seguinte: quando criança eu conseguia ver as pessoas mortas e ouvir conversas, mesmo estando sozinha. Morria de medo. Hoje tenho sonhos que são reais. Queria voltar a ser como era antigamente, pois hoje sei o que é, né? E a Rita continua: como abro a minha mediunidade novamente, vejo ainda vultos e ouço claramente chamados, né? Então, Rita, a sua mediunidade, ela só deve ser exercida dentro de um centro espírita. E pode ser que toda essa potência mediúnica ainda volte, desde que esteja
ligada a um centro espírita, né? Porque este afastamento da sua mediunidade, essa diminuição da intensidade da sua mediunidade, ela veio até para te proteger, né? Porque se você não está ligado a um centro espírita e tem uma mediunidade muito aberta, isso pode ser um problema terrível para a sua vida. Isto pode levar a desequilíbrios profundos. Daí a razão da espiritualidade ter te protegido afastando essa mediunidade. Mas se você quiser ainda tentar, não é certeza absoluta, né? Desenvolver novamente essa mediunidade, você poderá fazer isso indo para o centro espírita. Desenvolver e colocar esta mediunidade a serviço do Cristo é um fato, você vai conseguir sob qualquer circunstância. Agora, voltar à mesma potência que tinha antes, onde você tinha uma comunicação direta com o plano espiritual e normalmente, naturalmente sentia medo, né? Natural sentir medo disso. Então, depende muito da permissão dos seus mentores espirituais e você vai conseguir isso indo a um centro espírita, regularmente estar frequentando ali numa atividade em que você possa estar ligada a tudo que representa o centro espírita, trabalho assistencial, caritativo, né? Aí sim você terá condições de desenvolver essa mediunidade. É isso, viu, Rita? A Rosemary pergunta: eu, Rosemary, gostaria de saber por que o médium que convive com os desencarnados não é visto pelos encarnados, né? Sim, o médium é visto, as pessoas veem você quando você está mediunizada, né? Quando você vai ao centro, né, e está mediunizada, eu vejo você, né? Existem certas situações que existem médiums, outros médiums, que vão ver os espíritos que estão com você, mas eles são espíritos e só médiums podem ver espíritos, né? Por que você vê espírito? Porque você é médium. Se você não fosse médium, você não veria espírito, né? Então existem certas situações em que você está com espíritos, em que eu vejo, em que a Maria José vê, né? Porque são espíritos que estão junto com você. Porém, os outros encarnados não vão ver os espíritos que estarão com você, porque eles não são médiums. Agora você, a médium, todo mundo vai estar vendo, né? Com certeza absoluta, porque você está encarnada também, né? É isso. O Wesley Gabriel pergunta: quando as reencarnações acabam e a gente se torna anjo, um dia as reencarnações acabam e recomeçam? Ou ficaremos a eternidade no céu? Olha, Wesley, a reencarnação, ela é situação obrigatória para espíritos que ainda não são evoluídos, né? Os espíritos evoluídos não precisam mais da reencarnação. E até o tempo de permanência no plano espiritual também depende da evolução do espírito. Um espírito mais evoluído não precisa reencarnar logo depois que desencarna, né? Ao passo que um espírito mais atrasado necessita muito mais da reencarnação. Tipo assim, desencarna hoje, já precisa reencarnar amanhã, embora não possa fazer isso por falta de oportunidade, né? Porque é muita gente para reencarnar e pouca oportunidade de reencarnar, né? Mas quando nós evoluirmos e não precisarmos mais da reencarnação, nós não vamos para um céu de delícias, ficar ali daquela contemplação, né, olhando ali para Deus, naquela contemplação infinita. Porque outras formas de trabalho e de desenvolvimento nos esperam, mesmo não precisando mais da reencarnação. Nós acreditamos que a evolução é permanente, ela é infinita. Mesmo que você esteja profundamente evoluído, você ainda vai ter outras situações de trabalho, de ação divina neste universo, ou até mesmo em outros universos que ainda não conhecemos, né? Eu acho que a evolução nunca para, né? Quando atingirmos toda a evolução possível neste universo, provavelmente outros universos se descortinarão à nossa frente, né? É assim que funciona. A Roberta Brito pergunta: quando mais jovem eu escrevia mensagens, mas parei de escrever, pois era muito assediada. Tenho o dom da psicografia, mas não desenvolvo. Se eu não desenvolvo a psicografia, posso ter consequência depois? Olha, Roberta, a mediunidade não vem por acaso na vida de uma pessoa, né? Ela vem por um objetivo. Nós médiuns não somos aqueles espíritos evoluídos privilegiados por nosso mérito para sermos presenteados com a mediunidade. A mediunidade vem como uma forma de trabalho para que através do amor, do trabalho, nós possamos encobrir a multidão de nossos pecados. Então, a mediunidade ela é muito importante nesse processo de crescimento espiritual.
Muitos médiuns que desistem da mediunidade, na hora de retornar para a vida espiritual, né, eles se sentem muito cobrados por isso, né? Isso era uma oportunidade que você tinha de me ajudar e você não me ajudou. Eu precisava escrever aquelas cartas, aquelas mensagens, para eu comunicar para os outros a minha experiência, né? E isso não aconteceu. Então, assim que você puder, retorne, vá para um centro espírita, desenvolva essa mediunidade, né? Psicografa só no centro para você não ser tão assediada, né? Ou uma vez por semana ou mais, converse com a direção desse centro para que você possa desenvolver essa mediunidade e colocá-la novamente a serviço, né? Quanto ao assédio da espiritualidade que quer escrever, precisa escrever, você nota por aí que é um trabalho, é um serviço, né, que se presta ao plano espiritual. E nisto, você, fechando essa porta, outros espíritos poderiam não ser atendidos através da sua mediunidade. Então, se você puder, faça isso por você, né? É muito importante, o mais depressa possível, né? Wesley Gabriel perguntou: o espírito pode zerar todas as reencarnações e recomeçar tudo do zero? Tipo, quando ele evoluiu tudo? Não, Wesley, o espírito não retrocede, ele só vai para frente, né? Para você ter uma ideia, para chegarmos aonde chegamos hoje, nós percorremos um caminho evolutivo mais ou menos de 3,5 a 4 bilhões de anos de evolução, né? Desde os primórdios até chegar aos dias de hoje, percorremos esse longo caminho evolutivo, bilhões de anos, né? E estamos muito longe de nossa meta, né? Que é atingir a condição de espíritos puros. Nossa evolução ainda demora muito tempo para ser concluída. E nós não retrocedemos, nós não voltamos para o ponto de partida, nós vamos sempre caminhando para frente. Voltar para o ponto de partida seria retirar de você tudo que você aprendeu, todos os seus conhecimentos, todo o seu nível de consciência. Você teria que perder tudo para retornar e começar tudo de novo. Isso não acontece. Nós evoluímos caminhando para a frente, sempre adiante, né? É isso que acontece. Nesse ponto do estudo, a Roberta mais a Rita começaram a falar sobre o livro Calunga, psicografado pelo Gasparetto. E a Roberta diz que depois de anos descobriu que a mãe dela, né, lia escondido o livro Calunga, apesar de muito católica, né? Isso é a maioria das pessoas, né? Elas são católicas, mas são leitoras de obras espíritas, né? E elas aprendem espiritismo através desses livros, né? Embora tenham muito medo de deixar a igreja porque são ameaçadas por isso, né? Ameaçada, digo, elas são ameaças implícitas, né? Não são explícitas. É aquela situação, se você abandonar o santo, se você abandonar a igreja. E as pessoas muitas vezes não conseguem ter essa racionalidade para poder entender que aquilo não é verdade, né? Mas o que existe no Brasil de espíritas católicos, talvez seja a metade dos católicos sejam essas, né? O católico é menos radical, né? O evangélico é muito mais radical. O católico tem uma radicalidade menor. Ele abre para si a oportunidade de estudar espiritismo, filosofia e outras coisas a que os evangélicos, por serem mais radicais, não têm acesso, né? Não escolhem, não podem escolher, sob a ameaça do medo de ir para o inferno, né? Então é o atraso, né? Infelizmente. Então, meus queridos irmãos e irmãs, estas foram as perguntas que não foram respondidas, né? Não tivemos tempo de responder na nossa última live, mas nós ficamos aqui disponíveis para você fazer outras perguntas aqui mesmo, né? Quando você ver esse estudo, e nos sentimos muito gratos por vocês estarem conosco, né? É uma gratidão e uma honra muito grande para mim de poder estar aqui procurando divulgar o conhecimento espírita. Eu peço a você que deixe aí o seu like, né? Contribua com o canal, deixando aí o seu like, para que nós possamos estar sempre juntos, né? E outras pessoas também possam ter acesso a todo esse conhecimento. Muito obrigado por você estar aqui, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.